Tá? Então eu começo com a seguinte definição. A função seno hiperbólico é a função denotada por SNH, e ela é uma função que vai de R em R, tá? É a função denotada por isso, que tem domínio R contra domínio R, dada por seno hiperbólico de x igual a e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, qualquer que seja o x real. Tá? Essa é a função seno hiperbólica, chamada seno hiperbólica. É a média entre a exponencial de x e menos a exponencial de menos x. Tá? E a função agora, cosseno hiperbólico é a função denotada por COSH, tá certo? E ela também vai de R em R. De R em R, quer dizer, domínio R contra domínio R, dada por cosseno hiperbólico em x igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, qualquer que seja o x real. Então essas são as duas funções primeiras hiperbólicas: seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. E você verá por que aparece seno e cosseno aqui, tá? E por que elas são denominadas funções hiperbólicas, tá? Funções hiperbólicas. Então, primeira coisa, vamos observar o seguinte, ó. Então, vamos fazer algumas observações. Deixa eu ver aqui, tá? Então, propriedades, tá? Daí. Quem é o seno hiperbólico de zero? Quem é? Quanto é o seno hiperbólico de zero? Quanto é o seno hiperbólico de zero? Quanto? Zero. Porque dá e elevado a zero, que dá 1, menos e elevado a zero, que dá 1, menos 1 dá 0, seno hiperbólico de zero é 0. Hiperbólico de zero é 0 e o cosseno hiperbólico de zero, quanto é? É 1, tá? Porque fica 1, cosseno hiperbólico de zero, né? É elevado a zero, que é 1, mais é elevado a zero, que é 1, mais 1, 2, por 2 dá 1. Então são essas funções aqui, tá? Para o que segue, tá? Você não deve esquecer o seguinte, olha aqui, ó. Propriedade que eu vou colocar bem aqui. Que e elevado a x é maior do que 1, qualquer que seja x positivo, tá? Você não deve esquecer disso. E e elevado a x
está entre 0 e 1, qualquer que seja x negativo. Não esqueça disso. Outra coisa é que o limite de elevado a x com x tendendo a mais infinito é igual a mais infinito. E o limite de elevado a x com x tendendo a menos infinito, isso é igual a quê? A zero. Então não esqueça essas coisas, tá? Então você observa aí, ó, tá? Seguinte, seno hiperbólico de 0 é 0. Outra coisa, o seno hiperbólico de x, você pode escrever assim, ó, seno hiperbólico de x, coloque o e elevado a x em evidência, tá? Ou coloque e elevado a menos x em evidência. Se colocar e elevado a menos x em evidência aqui, fica e elevado a menos x vezes quem? Se colocar e elevado a menos x em evidência, fica o quê? Quando eu coloco e elevado a menos x em evidência, fica e elevado a quem aqui? Elevado a quanto? 2x. Elevado a 2x menos 1 sobre 2. Tá? Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Daí sai o seguinte. Se o x é positivo, e elevado a 2x menos 1 é positivo, porque e elevado a 2x é positivo, e elevado a 2x é maior do que 1. Então, o seno hiperbólico de x é um número positivo, qualquer que seja o x, o que? Positivo. E, tá? O seno hiperbólico de x é negativo, qualquer que seja o x, o que? Negativo. Isso é bom você, tá certo, ter em mente. Entendido aí? Daí o seno hiperbólico de x é positivo, qualquer que seja x positivo, e seno hiperbólico de x é negativo, qualquer que seja o x negativo. Agora, sobre o cosseno hiperbólico de x. O que é que eu tenho aqui, hein, sobre o seno hiperbólico de x? Sobre o cosseno hiperbólico de x, ó. Cosseno hiperbólico de x. O que é que eu posso garantir daqui, ó? Vai ser sempre positivo. É sempre positivo. Cosseno hiperbólico de x, você daí é positivo, qualquer que seja o x real. Mas mais do que isso, tá certo? Porque o seguinte, ó, observe o seguinte, ó. Dado x positivo, dado x real, se pegar x real, você tem o seguinte, é elevado a x sobre 2 menos é elevado a menos x sobre 2, tá? Isso aqui não tem um traço não. Se você pega e elevado a x sobre 2 menos e elevado a menos x sobre 2, eleva isso ao quadrado, isso é maior do que ou igual a zero. Isto é, tá, porque é o quadrado, mas quanto é o quadrado disso aqui? Quanto é o quadrado disso aqui?
Quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro, que dá e elevado a x, tá certo? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos 2, porque esse vezes esse dá e elevado a 0, que é 1, mais o quadrado do segundo, que lá é elevado a menos x, ou seja, isso aqui é maior que é igual a 0. Logo, você tem o seguinte, não tem essa vírgula, perdão, logo, o e elevado a x mais e elevado a menos x é maior que igual a 2. Tá certo? E assim, esse divide tudo por 2. Isso aqui dividido por 2 é maior que igual a 1. Mas quem é isso aqui dividido por 2? É o cosseno hiperbólico de x. Ou seja, o cosseno hiperbólico de x é maior que igual a 1. Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real, o cosseno hiperbólico de x é maior que igual a 1. Certo? Tá? Então, o número maior que igual a 1, qualquer que seja o x real. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais algumas coisas. Tá? Tem outra observação a fazer, seguinte, interessante, é sobre a paridade dessas funções. Quem é dado x real, quem é o seno hiperbólico de menos x? Quem é? Se você olhar a definição do seno hiperbólico de menos x, quem é? É elevado a menos x menos é elevado a x, certo? Tá? Sobre 2. Ou seja, isso é menos é elevado a x menos é elevado a menos x sobre 2. Mas isso aqui é menos o seno hiperbólico de x. Ou seja, seno hiperbólico de menos x é menos o seno hiperbólico de x. E agora quem é o cosseno hiperbólico de menos x? Quem é? É elevado a menos x, tá certo? Mais é elevado a menos x, que dá elevado a x sobre 2. Mas isso é elevado a x mais é elevado a menos x sobre 2, que é quem? Que é o cosseno hiperbólico de x. Qualquer que seja o x real. Ou seja, a função seno hiperbólica é uma função ímpar, tá? Vou destacar em azul. Logo, qual é a conclusão? Aí esse logo esse L é maiúsculo, tá? Ponto, tá? Logo, L maiúsculo, vírgula, logo, o seno hiperbólico é função ímpar, tá? E o cosseno hiperbólico é o quê? É função par. Tá? Outra coisa que você deve observar é o seguinte, tá? Outro ponto aqui é que dado x real, dado x real, para todo x real, menos é elevado a menos x é menor do que é elevado a menos x, tá certo? Porque elevado a menos x é positivo, enquanto menos elevado a menos x é negativo. Logo, se eu somar e elevado a x dos dois lados, a desigualdade permanece. Então, somando e elevado a x dos dois lados, eu fico com e elevado a x menos e elevado a menos x é menor do que e elevado a x mais e elevado a menos x. E, assim, isso aqui dividido por 2 é menor do que isso dividido por 2. Ou seja, o seno hiperbólico de x é menor do que hiperbólico de x.
Tá bom? Bom, deste modo, isso não vale para todo x real? Para todo x real, o seno hiperbólico de x é menor que o cosseno hiperbólico de x. Para todo x real, o seno hiperbólico de x é menor do que o seno hiperbólico de x é menor que o cosseno hiperbólico de x. Então, se isso vale para todo x real, você tem o seguinte, que o seno hiperbólico de menos x é menor do que o cosseno hiperbólico de menos x. Tá certo? Ou seja, seno hiperbólico de x, porque o seno hiperbólico de menos x é quem? É menos seno hiperbólico de x. Isso é menor do que o de x. Tá? Tá, logo, você tem o quê? Multiplica por menos 1. Menos o cosseno hiperbólico de x é menor do que o seno hiperbólico de x. Portanto, você tem a seguinte desigualdade. O menos cosseno hiperbólico de x é menor do que o seno hiperbólico de x, que é menor do que o seno hiperbólico de x. Ou seja, o módulo do seno hiperbólico é menor do que o cosseno hiperbólico. Tá? Porque o cosseno hiperbólico é um número positivo. Mais que isso, é um número maior que ou igual a 1. Maior que ou igual a 1 para todo x real, porque o cosseno hiperbólico de 0 é 1. Então, você tem essa daí. Guardem essa desigualdade, que essa desigualdade é fundamental na tangente hiperbólica. Tá? Outra coisa, da definição dessas duas funções, olha aqui, como o e elevado a x e o e elevado a menos x são funções diferenciáveis, as funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são diferenciáveis. Então, mais um ponto aqui, as duas funções, que funções? Seno hiperbólico, h, e cosseno hiperbólico são ambas diferenciáveis. Diferenciáveis com, agora vem, vamos botar aqui, quem é a derivada do seno hiperbólico em x? Vamos lá, está aqui para ganhar espaço. Isso aqui é igual a quê? Qual é a derivada disso aqui, ó? Derivada de e elevado a x é elevado a x, e a derivada de menos e elevado a menos x é mais e elevado a menos x. Então isso aqui é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Ou seja, a derivada do seno hiperbólico em x, quem é? É o cosseno hiperbólico em x. Qualquer que seja o x real, mas eu vou deixar para botar depois, tá certo? E quem é a derivada agora do cosseno hiperbólico em x? Quem é? Ó, derivada do cosseno hiperbólico. Derivada disso aqui em relação a x é elevado a x, mais é elevado a menos x vezes menos 1, pela regra da cadeia. Ou seja, dá e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Você tem essas duas, que é igual a quem? Que é igual ao seno hiperbólico em x, qualquer que seja o x real. Daí vem o porquê dessas funções serem chamadas de seno e cosseno, porque em termos de derivada elas têm um comportamento semelhante, tá? Não é igual, a seno e cosseno
funções trigonométricas tradicionais. A derivada